Mais uma mentira da sua Bíblia e do seu Deus que você acredita aí da Bíblia. Eu vou apresentar para você agora uma contradição grotesca entre o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Gênesis. Eu já falei em alguns canais, já falei até aqui no canal, que o livro mais contraditório que existe na Bíblia é o livro de Gênesis. É uma bagunça, é muito contraditório. Você percebe ali que várias canetas que escreveram este livro. Então, meus queridos, depois da vinheta, eu vou apresentar para você esta mentira que contém dentro da sua Bíblia. Bom, você que pega a Bíblia como inspirada palavra de Deus, então, da forma como está montada, é como é apresentada como palavra de Deus, né? Então, eu estou aqui apresentando a mentira da tua Bíblia e você tenta defender essa confusão deste livro, ok? Depois da vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou apresentar para vocês hoje a mentira do Deus da Bíblia, a mentira deste livro. Sabe aquela confusãozinha das línguas lá da Torre de Babel? Tem um grande problema ali, sabe por quê? Porque no capítulo 10, na narrativa ali das descendências de Sete, descendência ali de Noé, de Cã, tudo mais, é narrada uma outra história contrária do que é narrada no capítulo 11. E eu vou apresentar para vocês. Essa narrativa que eu estou lendo aqui, que eu vou ler para vocês, é uma narrativa quando eles descem da arca. E ali tem todo um contexto, você pode ler depois do capítulo 10, que é esse capítulo aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que 3 exemplos aqui da Bíblia que eu vou apresentar para vocês, que já havia línguas diferentes antes da confusão da Torre de Babel. Não é o que é pregado aí nas igrejas, que a Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos homens, a diversidade de línguas foi feita por causa da Torre de Babel. Não é isso que é pregado, ensinado nas igrejas? Então eu vou apresentar para vocês aqui argumentos desta mentira. Presta atenção. Capítulo 10, verso 5 diz assim: Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Olha, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. O que essa narrativa está dizendo? Que quando desceu da arca, as terras foram separadas, segundo a sua língua, as suas famílias, entre as suas nações. Percebe que a sua língua, então idiomas. Como assim, Fernando? Vou dar um exemplo para você entender. Planeta não é separado por línguas? Brasil, Argentina, Rússia, Japão, né? Tantos outros países aí com línguas diferentes. Então, as terras são separadas por línguas. É isso que está dizendo. Vamos agora para o post 2. Mais um exemplo. E foi o termo dos cananeus, que é a descendência dos cananeus, está explicando aqui, desde Sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então você já percebe que é mais uma separação aqui, no capítulo 10 ainda, tá? Segundo as suas línguas, foi separado, segundo as suas línguas. Agora vamos para o post 3. Aí aqui tem toda uma descendência, Joctã gerou Almodá. Não vou ler tudo isso aqui, mas só para você entender. E diz assim, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Mas lá as descendências de Sem já havia línguas
diferentes, separação de línguas, já havia antes da Torre de Babel, porque é o que está dizendo aqui o capítulo 10, narrando ali a separação de povos, de famílias, de nações, segundo as suas línguas, e suas terras, e suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, o que aconteceu aqui depois do dilúvio? Houve separação de terras por povos, famílias, nações e línguas. Vamos para o post 4 agora. E era a terra de uma mesma língua. Opa! Já entramos aqui na contradição. A mentira da Bíblia e do Deus da Bíblia. Como assim? Versículo 1 diz que era toda a terra de uma mesma língua, sendo que no capítulo anterior, nos versículos anteriores, as terras eram separadas segundo a língua de cada família, de cada nação. O texto é claro, mas o que faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí é onde eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Capítulo 10, tá? Anterior, depois do dilúvio, houve separação de terra segundo línguas, famílias, nações. Como que o capítulo 11 vem apresentando aqui que toda a terra era da mesma língua e de uma mesma fala? Um capítulo posterior, isso bem depois aqui, a Torre de Babel bem depois do dilúvio, sendo que a narrativa diz que depois do dilúvio foi separado terras ali, segundo nações. Cara, para defender esse livro é complicado, viu? E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali e disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Cadê a onipresença de Deus aqui, hein, crentes? Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A onipresença de Deus aqui, caiu por terra faz tempo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha, mentira. E não era. Não, eram vários povos, segundo o capítulo 10. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Mentira! A tribo lá de Cã tinha outra língua. A descendência de Sete, outra língua. E tantos outros ali da narrativa do capítulo 10, tinha outras línguas, outras tribos, nações, famílias, línguas diferentes. Aqui no capítulo 10, o próprio Deus da Bíblia mentindo, falando que era uma só língua. É a mentira do teu Deus da Bíblia. E todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Deus está preocupadinho aqui, o Deus da Bíblia, que eles não haverá restrição nenhuma para tudo que eles vão tentar fazer. Qual que é o medo do Deus da Bíblia? Qual o medinho dele? Por que ele desceu do seu troninho para poder confundir a língua dos homens? Porque ele está preocupado até onde o homem pode chegar? Meus queridos, é complicado defender esse Deus da Bíblia, hein? Então vamos para o print 5. E aí o Deus da Bíblia vira e mexe e fala assim: eia, desçamos. Onipresença, acabou. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7.
Vamos ver o que diz lá no início mesmo, que eu mostrei para vocês? Cada qual segundo a sua língua. Foi separado, né? As terras segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. E depois Deus desce para confundir a língua dos homens na Torre de Babel. Bem confuso mesmo, né? Esse Deus da Bíblia aí, porque ele nem sabia que os povos já tinham as línguas totalmente separadas, diferentes. Complicado, né? Então, explicando aquilo que eu falei no início, da confusão aqui, porque são muitas penas, muitas canetas, muitos autores escrevendo. Não tem nada de inspiração, não tem nada de Deus descendo, confundindo línguas, não tem nada. Isso aí é contra a ciência, isso é contra tudo. É a Bíblia tentando explicar por que há várias línguas divergentes, mas não foi assim que aconteceu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma mentirinha do teu Deus da Bíblia. Abre o teu olho, presta atenção, tire a fé de lado, deixa a fé de lado, veja a Bíblia com os olhos críticos e perceba, só assim você perceberá que há contradição neste livro mitológico contraditório, ok? Eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.